Glória a Deus, aleluia. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Nessa noite nós vamos pensar sobre esse tema, onde Deus está. E nós vamos ler Jó capítulo 1. Pedi o Maurício para colocar aqui no telão para nós agora, PowerPoint dessa noite em que vamos usar Jó capítulo 1. Vamos fazer a leitura desse texto. Por favor, você que tem a Bíblia ou um celular, compartilhe com a pessoa do lado, para que possa então estar assim participando deste momento importante da palavra de Deus. Jó capítulo 1. Vamos começar a leitura, vamos fazê-la de maneira responsiva. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus verdadeiramente? Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará blasfemará de ti na tua face. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, deram sobre eles os sabeus e os tomaram, mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto esse ainda falava, veio outro e disse: os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E eis que, sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos 4 ventos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. E disse: nu do ventre da minha mãe saí, e nu para lá tornarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando tudo vai bem na sua vida, certamente você sabe onde Deus está. Quando as coisas vão acontecendo da maneira como você planejou, surpreendendo você, certamente você sabe onde Deus está. Quando você é aprovado num concurso público que você estudou muitos anos, certamente você sabe onde Deus está. Quando aquele dinheiro que você esperava há muito tempo num processo jurídico, e que está lá correndo no judiciário, e aí sai a sentença favorável e você recebe o dinheiro, certamente você sabe onde Deus está. Mas quando tudo acontece de uma maneira contrária ao que você pensa,
E quando você é surpreendido com aquelas coisas que você jamais imaginou que poderiam acontecer com você ou com sua família, aí você começa a perguntar onde Deus está. Quando um câncer aparece, talvez aí você comece a perguntar onde Deus está. Quando uma situação adversa vem contra a sua vida ou a sua família, você começa a perguntar onde Deus está. Quando um filho ou uma filha se perdem por caminhos que você jamais imaginou que eles deveriam trilhar, você começa a dizer, onde Deus está? Muitas vezes nós interpelamos a Deus, Senhor, onde é que o Senhor está? Não é possível. A história desse homem é fantástica. E quando você olha para a história desse homem, a história dele é muito simples. Não é uma história complexa. Se você for para a Bíblia, você vai ver que a história dele começa com um homem chamado Jó, cujo nome significa, onde está meu pai? É uma pergunta, o nome dele, é a forma original do nome. E é interessante que a história desse homem continua falando de um currículo notável, de um homem sensacional que havia na terra. A palavra de Deus chama atenção para este homem e mostra que ele se destacava entre os demais. E não se destacava lá no meio da sua família, e não se destacava no meio da sua cidade, e não se destacava no seu país, ele se destacava na terra. Era um homem que chamava a atenção de Deus em toda a terra. Mas o que é que destacava tanto a história desse homem aí? A Bíblia destaca 2 traços da personalidade dele. A Bíblia nos chama atenção para esses 2 traços. Primeiro traço, integridade. A palavra integridade na Bíblia significa inteiro, completo. Ele era inteiro, ele era completo diante de Deus. Não sem pecado, não sem falhas, não sem humanidade. Todos temos falhas, todos temos pecados, inclusive este que vos fala, todos temos nossas idiosincrasias, dificuldades, todos. Não há como não tê-las. Somos humildes, somos humanos, e não temos como não ter isso. Porém, a Bíblia diz que ele era inteiro diante de Deus. Ele tinha um coração inteiro diante de Deus, uma fé inteira, ele estava inteiramente envolvido com Deus, ele era íntegro. Mas a palavra de Deus diz também uma outra característica da sua personalidade, era a retidão. Ele era uma pessoa correta diante de Deus, direito, honesto. É exatamente o que nós não vimos hoje acontecer, principalmente nas instâncias superiores do nosso país. Faltam pessoas íntegras, faltam pessoas que sejam retos. Era o que Jó era, o contrário do que está aí. Isso chamava a atenção na personalidade dele, mas mais do que isso, ele tinha um relacionamento muito importante com Deus. Chama a atenção também os aspectos do relacionamento dele com Deus, que a Bíblia faz questão de destacar. Veja que a história dele começa dizendo onde ele morava, começa dizendo quem ele era na sua personalidade, depois começa a falar sobre o relacionamento dele com Deus. Ele tinha um relacionamento de temor a Deus. Jó era um homem temente a Deus, ele sabia quem Deus era e ele sabia quem ele era. Ele temia a Deus no seu coração, isto é, ele tinha um relacionamento muito de proximidade. Ele não tinha medo de Deus, mas ele respeitava a Deus, honrava a Deus. Temor é diferente de tremor, isto é, de temor no sentido de medo. Mas Jó tinha temor a Deus no sentido de respeito, de reconhecer quem Deus era, de reconhecer que ele era digno de honra e etc. Mas a Bíblia fala que não só temia a Deus, mas ele tinha um cuidado muito grande na vida dele. Qual era o cuidado que Jó tinha? Qual era? Desviar-se do mal. A Bíblia nos chama atenção para isso. E diz a Bíblia que nós devemos fugir da aparência do mal. Não só do mal, mas da aparência. Algumas vezes nós caímos nesse laço. Achamos que aquilo é só aparência, não tem problema. E aí é que está o problema. A Bíblia manda a gente fugir da aparência. Foi alguma coisa que aparenta ser mal, cai fora. Porque tem fumaça, pode ter fogo. Tem casca de banana no caminho, cai fora, porque você pode escorregar. É o que diz a palavra, né? Não a casca de banana, mas a aparência do mal. É importante lembrar disso. Jó se desviava do mal. Será que o mal estava presente na época de Jó? Estava, sempre esteve. Desde o início da criação esteve, até o final. Mas a gente precisa aprender com Jó a se desviar do mal. Olhe para a vida dele, e aí depois a Bíblia vai nos falar da sua família. Era uma família muito interessante. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Naquela concepção, como se fosse assim, a família perfeita, porque o 7 era o número da perfeição, e 7 homens, aí é que era a perfeição mesmo.
né? Naquela conjuntura, naquela cultura, 7 homens, mais 3 mulheres, 10 filhos, isso era uma família espetacular. A Bíblia fala que Deus deu a ele essa família maravilhosa, e diz, por último, sobre a prosperidade material de Jó. Interessante, se alguém fosse apresentar um currículo hoje, talvez colocasse esse item como o primeiro, e ele não foi colocado na Bíblia como o primeiro, ele foi colocado como o último. Primeiro a personalidade, depois o relacionamento com Deus, depois a sua família aqui, e agora o seu quinhão material. E ele tinha muito. A Bíblia diz que ele era um dos mais ricos do Oriente, talvez o mais rico do Oriente. Um homem muito abençoado por Deus, e o texto bíblico fala, o maior de todos do Oriente. Muito abençoado. E é interessante que quando nós olhamos para essa história aí, nós vamos ver que apesar da abundância que Jó tinha, a verdade, tudo que Deus estava falando na vida dele, como é que vivia essa família? Era um homem rico. Como é que vivia essa família? Você percebe hoje algumas famílias ricas vivendo de várias maneiras, né? Tem gente nessa hora, por exemplo, com um iate de 3 andares andando em Nova York, indo nos melhores restaurantes. Tem gente nessa hora desfilando, rindo do Brasil, etc. Famílias ricas que às vezes fazem isso, né? Tem, mas tem famílias ricas que agem de outra forma. E como é que a gente percebe? Nós vemos aí como é que vivia a família de Jó. Primeiro, havia um relacionamento de grande intimidade entre eles. Por que era um relacionamento de grande intimidade? A Bíblia diz que os irmãos, mesmo casados, se tornaram companheiros e amigos. Mesmo estando casados, os filhos se dedicaram a fazer um rodízio de banquetes na casa deles. Eles separavam um tempo para comer junto. Você fala, ei, povo abastado, parecia até crente, mas era mesmo, era temente a Deus, e crente gosta de comida. Só que comida, naquela cultura, tem outro sentido que é o nosso. O nosso a gente senta para comer, né? Para engordar, para pegar uns quilinhos, para comer coisas interessantes. As irmãs não, mas os irmãos gostam do churrasquinho, etc. Não é verdade? A banda aqui adora. É importante isso. Agora, naquela cultura, comer é mais do que comer. Comer é celebrar com o outro. É se alegrar com o outro. Comer é quase um momento assim de culto, entre aspas, o culto, né? É um momento de celebração da família. É um momento em que a família está ali, tendo aquele momento que é só dela. E era isso que eles tinham entre eles. Era um rodízio entre os 7 irmãos. E esse rodízio entre os 7 irmãos acontecia continuamente. Todos eles ofereciam sempre um banquete na sua casa e todos eram convidados para estar lá. Havia essa relação de intimidade. O judeu tem isso. Ele geralmente junta a família, ou durante a semana, ou no final de semana, um momento em que sentam à mesa para estar juntos, para comer juntos, para falar, para um declarar um ao outro o seu amor, o seu carinho, para reafirmar o sentimento. Isso é muito interessante na cultura judaica. Mas interessante que também havia compartilhamento. A Bíblia fala que os 7 irmãos, eles chamavam as irmãs. E por que eles chamavam as irmãs? Porque aquela família era uma família inclusiva e não exclusiva. As irmãs não davam banquetes, quem dava eram os filhos. Porém, as irmãs participavam de todos os banquetes com ele, porque esse compartilhamento era muito importante na vida daquela família. Mais do que isso, a Bíblia fala também que havia preocupação com a vida espiritual da família. E quem é que se preocupava com a vida espiritual da família? O patriarca. O nome desse patriarca era Jó. A Bíblia diz que depois dos banquetes, Jó sempre fazia algo por aquela família. O que ele fazia? Ele orava por ela. Mais do que orar, diz a Bíblia que ele clamava a Deus pela sua família. E o que Jó queria com aquele clamor? Que a família permanecesse em santidade diante do Senhor. Ele dizia assim, pode ser que meus filhos tenham falado alguma coisa que feriu a Deus. Pode ser que eles tenham blasfemado. Pode ser que tenham contado uma piadinha que não deu certo. Pode ser que eles tenham feito alguma coisa que escorregou. Então eu preciso clamar a Deus. Olha a preocupação deste homem com a santidade da sua família, com a vida espiritual da sua família. Mas esse não era o único aspecto daquela família. Também havia oferta para perdão dos pecados de toda a família. E sabe como é que Jó fazia isso? Ele tinha um altar
e ele oferecia um sacrifício por vez, por cada filho da família e filha. Era por todos os filhos, aí incluía as filhas também, porque as filhas também eram pecadoras. Então eles ofereciam 10 sacrifícios a Deus, toda vez. Terminou o rodízio de banquetes, 10 sacrifícios a Deus. Mais banquetes, 10 sacrifícios. Então ele sempre estava sacrificando no altar, pedindo perdão dos pecados para toda a família. Olha a preocupação espiritual que Jó tinha com a sua família, para que a sua família estivesse íntegra diante de Deus, para que a integridade não fosse só ele, mas que alcançasse toda a sua família. A palavra do Senhor fala que tudo ia bem, até o dia em que Satanás resolve interferir nessa história. E é interessante, eu li esse texto aqui, eu queria que você lesse. Você tem um lugar para ir? Isso é bênção. Mas se você tiver alguém para amar, aí é mais ainda. Não é? Porque ter lugar para ir é hotel. Agora, ter alguém para amar, aí é aconchego. Aí é compartilhamento, aí é intimidade, aí é troca de relacionamento, aí é investimento em vidas, aí é bênção. Aí a família se torna bênção. Por isso que a gente precisa pensar sobre isso aqui. Bem, Satanás entra nessa questão agora. A Bíblia fala que muda. Veja, parece-me que o livro de Jó foi escrito assim, em cenas. A primeira cena vai até, o texto bíblico fala, até o versículo 5. E aqui sai a cena de Jó, entra uma outra cena, em que Satanás está conversando com Deus. Jó não está participando dessa conversa. Os filhos dele não estão participando dessa conversa. A família dele não está participando dessa conversa. Há teólogos aqui que dizem essa conversa nem na terra, não foi no céu nem na terra. Foi em algum lugar que a gente não sabe. Não foi no céu, porque o Satanás já tinha sido expulso do céu. Não foi na terra, porque Satanás estava rodeando a terra. Onde foi? Em algum lugar. Deus reuniu com ele e com os anjos, que a Bíblia chama de filhos de Deus. E lá está reunido e Satanás aparece. E o texto bíblico diz que naquele lugar onde Satanás vai, lá o inimigo questiona a integridade de Jó. E por que ele questiona a integridade de Jó? Porque o texto bíblico fala que o Senhor disse a Satanás: escuta, de onde você vem? Aí a pergunta, mas se Deus pergunta para ele, Deus não sabia. Sabia. Só que Deus queria que ele declarasse. Deus sabe todas as coisas. Ele conhecia sim. Só que ele queria que ele declarasse. Ele falou: eu vim de rodear a terra e de passear por ela. E aí Deus chama a atenção. Escuta, você notou o meu servo Jó? Como ele é íntegro, como ele se desvia do mal, como ele é uma pessoa que teme a Deus, você notou? Aí Satanás começa. O texto bíblico diz que ele questiona e diz: será que ele é íntegro mesmo? Será que ele é isso tudo que o senhor está falando mesmo? Será que é esse crente mesmo fiel? Será que é essa pessoa aí que o senhor está pensando que é? Será, Deus? Olha as dúvidas. Satanás sempre trabalha com dúvida na nossa cabeça. Sempre ele vai colocar uma interrogação na sua cabeça para você ficar duvidando. Duvidando de você mesmo, duvidando de Deus, duvidando das pessoas. Sempre. Ele trabalha com dúvida. Mas o texto bíblico diz que ele diz, olha, ele levanta suspeitas sobre a proteção de Deus em relação a Jó e sua família. Ele disse: o Senhor colocou um muro de proteção sobre a vida deste homem. Ele é seu favorito. Por isso que ele é isso que ele está sendo. Porque ele está sendo protegido. Há prosperidade na vida dele. E aí ele vai além. Ele diz: olha aqui, a fé deste homem está nas coisas que ele possui e não em ti. Porque ele condiciona a fé de Jó, o temor de Jó, o amor de Jó, às coisas que ele possui. Olha para mim. E se Deus tirar tudo de você, você continua crendo nele? Hein, irmão? E se Deus tirar tudo de você, você continua crendo nele, firme nele, confiado nele, dependendo dele? Sim ou não? É difícil, né? É difícil. Teve um rapaz que chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu queria te seguir, o que eu faço para ter a vida eterna? Ele disse: vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e segue-me. Ele foi, e afastou de Jesus, falou: não dá, porque eu preciso de tudo que eu tenho, sem isso eu não sou nada. E se Deus tirar tudo que você tem? É isso que Satanás está dizendo, essa era a tese dele.
Ele chega e questiona a integridade, ele levanta suspeitas sobre a proteção que Deus dava a Jó, e mais, ele condicionou a vida de integridade de Jó, de separação, isso é, a vida de relacionamento com Deus, porque ele tinha coisas que Deus tinha dado para ele. Porque se não tivesse, não era fiel a Deus. Não era servo, não era crente, não buscaria a Deus de maneira nenhuma. Aí a palavra de Deus vai nos dizer que naquela hora, então Deus poderia desconsiderar a fala do inimigo e ponto? Poderia. Deus já sabia quem era Jó, mas a Bíblia diz que Deus decidiu colocar Jó à prova. Deus decidiu colocar também a sua família à prova e mostrar para Satanás que ele era, sim, um servo verdadeiro. Veja, a Bíblia diz que Satanás veio aqui com 3 propósitos. Vem aqui com 3 propósitos. Qual é? Roubar. Veio roubar, matar e destruir. Está em João 10:10. Jesus falou, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O propósito do diabo é esse. Quando Satanás colocou isso para Deus, Deus decidiu provar Jó, provar a sua família. Só que Deus não falou isso para Jó. Ele surpreende a Jó. É possível que Deus permita que aconteça algumas coisas na nossa vida que a gente não saiba? Sim. É possível que sejamos pegos de surpresa por coisas que a gente jamais espera? Sim. E o que aconteceu? Naquele dia Deus deu um bilhete para Satanás. E no bilhete que Deus entregou para Satanás, Deus escreveu isso aqui, lê. E se Deus desse um bilhetinho desse para Satanás em relação a você? E se Deus falasse assim, ó, vou passar um bilhete para o diabo dizendo, ela está nas suas mãos, está tudo em seu poder, só não toque na vida dela, mas tudo quanto tem está no seu poder. E aí? Olha que autorização que Deus deu a Satanás. E por que deu? Porque sabia quem era o seu servo. Deus foi além do que Satanás esperava. Quando Satanás estava dizendo que Jó não era nada, que não era de nada, etc., Deus falou assim, olha, ele está nas suas mãos. Ele tem, está nas suas mãos. Você não está dizendo que ele me serve porque ele tem alguma coisa? Então o que ele tem está nas suas mãos. Pode fazer, só não vai tocar na vida dele, você não vai matar ele. Mas pode fazer o que você quer. A partir do instante que Deus deu essa palavra ao inimigo, ele se levantou para destruir a vida de Jó. Irmão, presta atenção nisso aqui, ó. Deus decidiu executar um plano que surpreendeu a Jó. E ele pode sim permitir que aconteçam as coisas que não esperamos e nem sabemos. Nem sabemos. O texto bíblico vai avançar e nos fala uma coisa. Eu encontrei essa frase aí, eu queria que você lesse. Pode ler? Você tem que prestar atenção nisso. Satanás não tem família, não tem mãe, não tem pai, não tem irmão, e nem tem parente, não conheço ninguém que queira ser amigo dele. Não tem família. Tem pessoas que dizem que estão drogadas, cheias de álcool, etc., que até pode ter algum relacionamento com ele, mas pessoas normais, comuns, não querem. Não vão querer. Então aí a gente pensou, qual foi o plano montado pelo diabo para atingir a Jó? Ele montou um plano. Porque Satanás também tem planos. E ele tem planejamento, o inferno planeja para agir sobre minha e a sua vida, sobre nossa vida. E qual foi o plano que Satanás montou? Primeiro, acabar com a festa da família. A família não vivia em festa, a família não vivia em relacionamento de amizade, de alegria. Satanás diz, vou acabar com isso. A família não vivia em relacionamento de compartilhamento, vou acabar com isso. Ele quer acabar com aquilo que há de melhor na sua família e na minha também. Então, um plano montado foi acabar com a festa da família. Segundo, ele diz, bem, eu vou frustrar toda a intercessão dessa família. O que o Jó fazia todas as vezes que fazia o rodízio dos 7 banquetes? O que ele fazia? Ele orava. E aonde estavam eles quando Satanás começou a executar o plano? Quem souber vai ganhar, vamos dizer, o pastor vai dar uma surpresa para você. Onde é que estavam eles? Ninguém quer a surpresa. Eles estavam na casa do irmão mais velho. Provavelmente era o último a dar o banquete. E se era o último a dar o banquete, Jó já estava na intercessão.
O primeiro dava o banquete, o irmão mais novo, depois o outro, ia no mais velho. Depois voltava no primeiro, ia. E eles estavam na casa do irmão mais velho, quando o plano está em ação. Por quê? Ele quer frustrar a intercessão da família. Vocês estão aí em oração, vocês estão buscando a Deus constantemente, vocês estão oferecendo sacrifício pelos seus erros, vocês estão submissos à vontade de Deus, isso não vai valer nada na sua vida, porque eu vou atacar. Irmão, e se eu estiver em oração, se eu estiver em jejum, será que Satanás para de pensar em me atacar? Será que se eu estiver buscando a Deus, Satanás não vai atacar? Vai. Eu tenho que estar preparado. E fazia parte do plano dele frustrar a intercessão. Mas fazia parte do plano dele também minar a sobrevivência da família. A família precisava sobreviver? Sim. As ovelhas forneciam a lã, que era vendida, e era também transformada em roupa, e também servia por sacrifício. E Satanás foi lá e matou as ovelhas. Os bois trabalhavam no campo para a produção dos alimentos e também serviam de alimento. Foi lá e mandou alguém roubar os bois. As jumentas serviam para a produção de leite, que era uma iguaria muito importante na antiguidade. Foram lá e também roubaram as jumentas. E por último, os camelos, que eram usados para transporte. Foram lá e roubaram os camelos. Saqueou tudo. Não ficou nada. A ideia era fazer com que aquela família minguasse. Foi lá para solapar a sobrevivência da família. O texto bíblico nos afirma isso. Mais do que isso, o texto bíblico vai e fala que agora a última das atuações de Satanás foi descontinuar aquela família. E o que é isso? Descontinuar aquela família? A morte de todos os filhos. Satanás então planejou matar todos eles num dia só. E isso aconteceu quando eles estavam reunidos na casa do irmão mais velho. Veio um vento, deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre os 10, e morreram os 10 naquele dia. Irmãos queridos, qual era a intenção? A morte de todos os filhos transmitia a ideia de falência total da família. A morte de todos os filhos transmitia a ideia de que não haveria herdeiros naquela família. Não haveria sucessores. E a morte de todos os filhos também transmitia a ideia de que Deus falhou na promessa dele, porque ele disse que nós veríamos os filhos dos nossos filhos. E Deus ia falhar com ele. E Jó poderia desistir de Deus, porque Deus não ia cumprir a promessa dele. Olha como Satanás é sujo. Ele quer descontinuar a família. O plano estava montado. E aí você vai dizer, mas ele colocou esse plano em prática? Colocou. Está aqui na Bíblia. E se você olhar, você vai ver que essa sequência de coisas veio assim, pum, num dia só. Um deu uma notícia, o outro depois deu outra notícia, depois o outro. E o Jó ficou ali estatalado com tanta notícia ruim. Talvez eu e você nunca recebemos tanta notícia ruim num dia como Jó recebeu. E a Bíblia diz que só foi ficando só um. Morreram todos os servos, ficava um. Morreram os servos daquele que está cuidando dos bois, ficava um. Das jumentas, ficava um. Jó ficou com 4 servos. Ele tinha inúmeros servos, ficou com 4. Ele, a esposa e 4 servos, só, mais nada. Muito bem, a palavra de Deus fala que nessa hora há uma série de mudanças. Muda tudo, porque ele perde tudo. Ele vai sepultar os filhos, ele vai estar ali completamente vencido diante daquela dificuldade, etc. Mas, meus irmãos, quais foram as reações de Jó? A palavra de Deus fala que as reações de Jó diante do massacre da sua família, está aí no versículo 20 e 21. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 20 agora. O versículo 20 é composto por 9 palavras no texto hebraico original. E é interessante que essas palavras descrevem o que Jó fez antes de abrir a sua boca. O que ele fez antes de abrir a sua boca e falar qualquer coisa? Via de regra, quando nós somos atingidos por uma calamidade, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Abrir a boca para falar. Jó não. Ele faz 5 coisas antes de falar qualquer coisa. Ele tem atitudes antes de abrir a boca. E é interessante, são 5 verbos. 5 verbos. E verbo é ação. Mas é ação sem falar. Primeiro, a Bíblia diz que ele se levantou. A Bíblia fala que ele não queria ficar no chão prostrado. Por quê? Ele estava prostrado, mas ele estava prostrado no chão da derrota. Quando ele vai para o chão, irmão, ele está acabado. Porque naquele dia o golpe foi muito grande. O golpe foi tão grande que ele perde tudo de uma hora para outra. Não sobra nada.
Você vai ver que todos que deram a 9 diz: só eu fiquei. Morreram todos os servos, levaram todos os bois, levaram todas as jumentas, levaram todas as ovelhas. Acabou, Jó. E alguém que chega para dar a última notícia diz: seus filhos todos estão mortos. Vai sepultá-los, porque todos morreram. É a tragédia da tragédia que acontece. E aí não tem jeito, esse homem está lá no chão. E agora, a Bíblia fala que aquele homem está moído. Mas, meus irmãos, mesmo estando moído, este homem sabe que ele não pode ficar prostrado no chão. Ele precisa se levantar daquele chão, porque ele serve um Deus verdadeiro. Ele não serve um Deus morto, ele não serve um Deus vencido, ele não serve um Deus derrotado. E a Bíblia diz que ele se levanta. Por quê? Porque não pode ficar no chão da derrota. Eu quero perguntar para você que está aqui, lá em cima e aqui embaixo: você está no chão da derrota? Então, nessa noite eu te convido: levanta. Levanta do chão da derrota, porque aí não há prosperidade para a tua vida. Aí não há vitória para você. Mas o texto fala de um outro verbo. Qual é o verbo seguinte, que está aí no versículo 20? Rasgou o manto, rasgar. Rasgou o manto. O que é isso? O manto era uma roupa que ele trazia por cima. Não era a sua roupa que ele ficava pelado. Não, era a roupa que ele trazia por cima. Geralmente, essa era uma peça que era usada para aquecimento, porque era muito frio à noite. E ele rasga esse manto que está por cima, ele tira essa roupa, rasga. O que significa isso? Significa a sua profunda tristeza, de angústia e luto. Isso tem muito no Velho Testamento, muito. De pessoas que estão em profundo luto, rasgar as vestes e então sentar sobre cinzas. E ele rasga as suas vestes como que dizendo: acabou, rasgou, tudo que eu construí, acabou. Ele está em luta, ele está em tristeza. Ele expressa aqui um sentimento humano. O texto bíblico vai além, o texto bíblico fala que aí vem o terceiro verbo. Qual é o terceiro verbo? Raspar, né? Que ele raspou o cabelo. Não sei se era cabeludo, mas se ele não era, tirou o que tinha, né? Ele raspou o cabelo, porque o cabelo naquele tempo era a glória do homem. Quando alguém raspava a sua cabeça, significa que ele perdeu a sua glória. Não é para você ficar procurando os carecas para ver quem perdeu a glória, né? Tem alguns que já estão sem glória há muito tempo, mas não é isso, não é? Mas naquele contexto, Jó estava dizendo: olha, a minha glória, que é o cabelo sobre a cabeça, já era, foi embora. Raspar a cabeça também pode ter o sentido do recomeço, mas significava muito mais ao meu sentir perda. É perda, porque ele tirou o cabelo da cabeça, eu estou completamente vencido. Há uma perda irreparável, a minha glória se foi. O homem rico, o poderoso, o invejado, o homem que todos paparicavam, etc., agora já não é mais. Agora é um homem que a glória dele já era, foi para o ralo. Mas o texto bíblico vai nos chamar a atenção para um outro verbo. Qual é o outro verbo? Lançou-se em terra. Agora ele não vai para o chão da derrota. Agora ele vai para o chão com outra função, outra ideia. Ele cai prostrado no chão. O texto bíblico fala sobre isso, em submissão a Deus. Olha que é diferente. Uma coisa é eu ficar sentado no chão, me sentindo na lama, o resto e etc. Outra coisa é eu me prostrar ao chão em submissão a Deus. Completamente diferente. E ele está prostrado, com o rosto no pó. E ele está no chão, deitado de comprido. Provavelmente o texto vai nos dizer ali, expressando a sua total submissão a Deus, nivelando-se ao pó. Porque agora ele está prostrado, se lançou ao chão. Deus, eu não sou nada. Mas agora vem o último verbo, e talvez o mais fantástico nesse texto aí. O que ele fez? Ele adorou a Deus. Com as palmas da mão para baixo, com os joelhos tocando o chão, com o corpo estendido, ele derrama o coração em adoração a Deus. Enquanto Satanás está lançando maldição contra ele, contra a família dele, o que o Jó está fazendo? Está adorando a Deus. Enquanto Satanás está praguejando e jogando uma série de setas e falando para ele culpar a Deus, falando para ele chorar, falando para ele apontar o dedo para Deus, o que o Jó está fazendo? Adorando a Deus. Veja que há um contraponto aí. Satanás está esperando uma reação de Jó
totalmente diferente. A reação que Satanás espera não é essa. Eu imagino Satanás dizendo, não é isso não, Jó, não é isso não, peraí, calma, olha aí o que aconteceu, eu vou lembrar você o que aconteceu com a sua família, já era. Vou lembrar você o que aconteceu com seus bens, já era. Jó, eu vou lembrar, você perdeu tudo, você está pobre. Jó, acabou. E o Jó está lá adorando a Deus. É uma contraposição. Ele faz o que ninguém faria. Ele faz o que talvez nem eu e você faria. Mas Jó está lá. E ele está declarando o colapso de Satanás. O colapso do plano estratégico de Satanás para destruir a sua vida. Mas, meus irmãos, me chama a atenção agora quando ele abre a boca. Até aqui, ele não abriu a boca, não. Até aqui, vamos voltar. O que ele fez? Levantou, depois rasgou o manto, depois raspou o cabelo, depois lançou-se em terra e, por último, adorou. Até aqui não abriu a boca, só foi atitudes. Mas agora ele abre a boca e ele vai fazer uma declaração. E olha a declaração deste homem, a declaração de fé do servo Jó. Da sua boca saiu as seguintes palavras. Lê para mim. Para aí. Você trouxe o que para cá quando você veio para o mundo? O que você trouxe com você? Trouxe o dinheiro que tem? O carro que tem, a casa que tem, os filhos que tem, a esposa que tem, a inteligência que tem, os diplomas que tem. O que você trouxe? Nada. Ele olha para trás e ele diz, eu não era nada. Quando eu entrei aqui, eu era um corpo nu, só. Você não é mais do que isso, um corpo nu. Eu também. Quando entramos aqui, somos corpo nu. E Jó olha para trás e diz, eu sou um corpo nu. Conquanto eu fosse um homem mais rico do Oriente, eu sou o corpo nu. Quem é Joesley? Um corpo nu. Quem é Wesley Batista? Um corpo nu, mas não se acham. Ainda não encontraram isso, porque não conheceram ainda a palavra. Eu sou um corpo nu. Mas ele diz uma segunda coisa, e ele diz aqui, olha a afirmação dele. E nu voltarei. Eu vim de Deus, eu saí do ventre da minha mãe, e eu voltarei para quem? Para Deus. E eu vou voltar com o quê? Nu, com nada. Tem jeito de levar alguma coisa? Não. Não dá. Lembra do Alexandre? Quando ele estava para morrer, fez um pedido e colocasse os médicos, e que carregasse o caixão dele, colocasse tudo que ele conquistou, todos os prêmios que ele conquistou, e que colocasse as mãos para fora. O pessoal, não estou entendendo mais nada. Você vai voar? Que caixão é esse? Que negócio? Botar? Primeiro, eu quero que vocês coloquem os médicos para carregar o caixão, porque eles vão atestar que, por todo o conhecimento da medicina, eles não conseguiram fazer nada por mim. Segundo, vocês vão colocar todos os prêmios que eu conquistei na minha jornada, Alexandre, dizendo, tudo que eu conquistei, dizendo, nada disso que conquistou, ele está levando com ele, está ficando tudo fora do caixão. E as mãos abanando? Que eu estou indo vazio. Nada dos prêmios vão me garantir nada, e as minhas mãos estão vazias. Amado, essa foi a conclusão do Jó. Eu vim nu e eu volto nu. Posso ser o homem mais rico do Oriente, posso ser Bill Gates, volto nu para Deus. Quando eu chego a essa conclusão, aí a ficha cai, né? Aí eu começo a reconhecer que eu não sou nada. E aí Jó vai dar uma palavra seguinte, muito interessante. Lê para mim. O que ele disse aí? O Senhor deu, o Senhor tomou. Ele está falando de soberania. Primeiro, ele está falando de consciência de quem ele é. Eu estou nu, eu vim nu e eu volto nu. Eu não consigo conquistar nada para levar comigo, e muito menos conquistei antes para trazer para cá. Tudo isso aqui não faz parte da minha possibilidade. Eu sou impotente em relação a isso. Mas ele disse uma segunda coisa fantástica aí. Ele fala da soberania de Deus. Quem acrescentou todas as coisas às minhas vidas foi o Senhor. E quem pode tirar todas as coisas da minha vida na hora que Ele quiser é o Senhor. Deus pode tirar tudo de você? Pode. E que hora? A hora que Ele quiser, meu amado. Agora tem pessoas que não aceitam isso não. Tem pessoas que reclamam, blasfemam,
diz uma série de coisas. Eu me lembro, estava em Rio Verde, eu era pequeno ainda, né? Não sou tão velho assim, sou jovem, isso faz alguns poucos anos. E é interessante, meu pai ia fazer um sepultamento no filho de um casal de médico que tinha ganhado. E então o filho nasceu e morreu logo em seguida. E a mulher estava revoltada com Deus. E quando meu pai foi lá para fazer o sepultamento do filho, ela disse: eu não quero saber de Deus. Eu não quero que leia a Bíblia. Eu não quero que fale nada de Deus, porque Deus levou meu filho. Eu não aceito isso. E meu pai foi aconselhá-la, foi falar com ela, e ela estava toda revoltada com Deus. Mesmo assim, ele foi lá, fez, a pedido do esposo, é claro, ela se acalmou, e ele mostrou exatamente que a soberania de Deus tem que estar além das nossas decisões ou desejos. Jó chegou a essa conclusão. Mas ele vai dizer uma outra coisa aqui embaixo. E agora eu quero que você leia para mim. Leia bem forte. Bendito seja o nome do Senhor. Eu louvo o Deus que eu tenho, porque Ele sabe o que faz. É isso que Jó está dizendo. Eu louvo o Deus que eu tenho, porque Ele não erra. Ele não faz coisas mais ou menos. Ele não atira para ver se acerta. Ele sabe o que faz. Bendito seja o nome do Senhor. Que palavra tremenda que Jó dá. Totalmente diferente de uma pessoa que poderia perder tudo. E aí eu vou para o final. Quero fazer algumas perguntas com você. Primeira pergunta, leia aqui para mim. Onde é que Deus estava quando as tragédias aconteciam na vida de Jó? Tirou férias? Sumiu? Foi para algum lugar que ele não sabia? Onde ele estava? Onde está Deus quando as tragédias acontecem na sua vida? Ele sumiu, ele desapareceu, ele não conversa mais? Segunda pergunta, lê. Por que Deus não impediu as tragédias? Por que Deus não colocou? Ele não tem poder? Ele não tem autoridade? Por que Ele não impediu? Terceira pergunta, lê. Por que não livrou Jó de todas elas? Tantas tragédias, podia ter livrado pelo menos de uma, os filhos, por exemplo. Poderia ter deixado os filhos, perdia tudo, mas ficava os filhos, pelo menos a família. Por que Ele não livrou? Nenhuma delas. Aí vem uma outra pergunta, uma última, lê. Por que não impediu aquela sequência de calamidades? Deus não tinha autoridade para isso? Não poderia fazer isso? Poderia fazer tudo isso, mas a Bíblia diz que Deus via tudo. E Ele estava na torcida, desejando o quê? Que Jó fosse sucedido, bem sucedido, e fosse aprovado naquela provação. É mais ou menos aquela história dos 4. A Bíblia fala, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego, os 3 entrando na fornalha, e entrando para a fornalha superaquecida, e Deus dizendo, vai, e o pessoal dizendo, vai fritar, não vai sobrar nada, e Deus dizendo, vai, e os 3 indo para a fornalha, e a fornalha quente, a ponto do que aqueles que jogaram eles dentro da fornalha foram mortos, mas Deus dizendo, vai, e quem estava lá dentro da fornalha para esperar os 3 que foram jogados lá? Deus. A Bíblia diz que Deus estava lá, dentro da fornalha. Tinha uma 4ª pessoa lá dentro da fornalha. Mas por quê? Porque era isso que Deus estava fazendo. Olha, a prova está diante de você. Vai em direção a ela. Não desiste, não olha para trás, não recua. Vai. Era isso que Deus dizia para Jó. Enquanto o diabo estava dizendo, vai cair, não vai dar, não tem jeito, vai morrer, vai blasfemar, vai recuar. Deus está dizendo, vai, continua. Era lá que Deus estava. Deus não abandonou Jó. Pelo contrário, Ele nunca nos abandona. A promessa dele é que Ele nunca vai nos deixar. Nunca. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias. Não há abandono. Não há retirada. Nem estratégica, nem sem ser estratégica. Terceiro, a força e a resistência. Quem nos dá para vencer o mal é o Senhor. É Ele quem nos dá. Não vem de nós não aguentamos a parada. Às vezes a dificuldade é tão grande, o problema é tão agudo que vem contra nós, que nós recuamos. Mas Deus renova a força, Deus fala, vai, Deus nos ajuda na fraqueza e nós caminhamos. E a palavra de Deus fala isso. Eu li uma frase muito interessante que diz assim,
Deus apostou todas as suas fichas em Jó e não se arrependeu disso. Se arrependeria se apostasse as fichas dele em você? Se arrependeria se ele apostasse tudo e dissesse, pode ir lá e provar fulano de tal, porque ele vai vencer? Se arrependeria? É importante a gente pensar isso. Jó não estava sofrendo porque merecia, nem ele buscou as consequências do seu sofrimento, mas ele sofria porque tinha um Deus que podia sustentá-lo. Talvez você sofre porque tem um Deus que pode te sustentar. Talvez você está vivendo um momento difícil porque tem um Deus que está com a mão estendida para você. Pessoas boas sofrem? Sim. Nós temos um homem que é o destaque da terra e que está sofrendo. Nós temos um homem que é íntegro e correto e está sofrendo. Pessoas boas vão passar dificuldades? Sim. Porém, o inimigo, ele quer nos derrubar com o nosso sofrimento. É nesta hora que nós nos tornamos frágeis. Estando frágeis, é a hora que o inimigo vem para nos atacar. E é importante lembrar que a história de Jó não termina com o inimigo saindo da presença de Deus para atacar a família de Jó. A história de Jó termina com o Senhor multiplicando tudo que ele tinha e ouvindo a sua oração. Então você não pode pensar que a história dele termina no capítulo 1. A história dele termina no final do livro. Aí é outra história. Aí você começa a ver o agir de Deus. Outra coisa, nem sempre Deus vai explicar tudo que nós estamos passando. Nem sempre. Algumas coisas que Deus decide que vão surpreender você. E aí é preciso confiar no Senhor. A gente cantou hoje, confia. Tem que confiar no Senhor. Se não confiar, não vence. Sucumbe diante da prova. Terceiro, depois do sofrimento, vem o quê? As bênçãos. Lembre-se disso. As perdas vêm. Só que as perdas não podem destruir a nossa fé. Mas elas precisam se transformar em exemplos de perseverança. E esses exemplos da vida de Jó se tornaram exemplo de perseverança na Bíblia. Quantos doentes até hoje são abastecidos pela fidelidade de Jó e pela persistência dele? Quantas pessoas estão vivendo no luto e elas estão repetindo, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas entram em falência e eles dizem, eu não posso desanimar, porque Jó não desanimou. Veja que o sofrimento desse homem não foi em vão. Quantas pessoas esse homem tem influenciado através da sua vida? E você? Eu li a história de um rapaz, eu achei muito interessante, que era um jovem, um sujeito fantástico, que ele se destacou nos Estados Unidos, muito jovem, estava indo uma carreira meteórica na área da matemática e da física, muito jovem, já estava em Harvard, muito novo, mas aí ele teve um tumor no cérebro. E o médico conversou com os pais muito crentes, muito servos de Deus, e disse, olha, ele vai morrer, não tem chance. E dentro de 2 semanas ele morre. Não há como. E os pais disseram assim, doutor, e aí, o que nós vamos fazer? Ele falou, olha, a única coisa é vocês se confortarem em Deus, porque não há como. Ele morre. Em 2 semanas ele está morto. E morreu. Mas é interessante, os pais lá conversando com o médico, preocupados, dizendo, como é que nós vamos dizer isso a ele? O médico disse, eu não sei. Mas vocês oram aí, resolvam, vejam como vão dizer. Nesse ínterim, o médico vai atender o jovem, porque ele também precisa ser atendido, mas não tinha ainda os pais chegado a ele. E então o jovem pergunta ao médico, como é que eu estou? Ele disse assim, você está bem? Não, eu quero que o senhor fale a verdade para mim. Disse, olha, você morre em 2 semanas. Você está com um tumor, você tem um problema grave, você vai morrer dentro de 2 semanas. Ele disse, eu queria a sua ajuda. Disse, para quê? Tudo que eu podia eu fiz. Ele falou, não é nesse sentido. Qual é a ajuda? Eu queria que você me ajudasse a contar isso para os meus pais. Eu não sei como é que eles vão receber isso. Eu estou tranquilo, mas eu queria que você me ajudasse a contar isso para eles. Olha como é que é a visão. A visão de quem confia em Deus não é a visão do desespero. Não é a visão do eu não posso morrer, eu não posso perder, eu não posso isso, eu não posso aquilo. É a visão de eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma visão diferente. E a gente precisa ter essa visão. Sabe por quê? Porque sempre depois do sofrimento venham as bênçãos. Por isso é preciso ser fiel na hora da prova. É preciso ser fiel. Você é fiel a Deus?
As perdas da nossa vida não podem nos afastar de Deus. Precisam nos aproximar mais deles. E quanto mais estivermos perto de Deus, na hora das perdas, mais as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Você crê nisso? Então, eu queria convidar você para curvar a sua cabeça agora. Eu não sei como está seu coração nessa noite. Talvez você esteja perguntando, onde está Deus? Eu estou sofrendo demais, onde é que está Deus? Eu estou desempregado, onde é que está Deus? Minha família está passando uma dificuldade, onde é que está Deus? Eu estou vivendo uma angústia terrível, onde que está Deus? Na hora da dificuldade é difícil mesmo. E às vezes a gente não encontra Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, guarda no seu coração. Deus está no trono e Ele tem toda a soberania sobre a sua vida. Ele tem todo o controle da situação. Deus não perdeu o controle hora nenhuma na vida de Jó. Deus não abriu mão de cuidar do seu servo Jó. E nem desistiu dele. E nem disse para o diabo, vai lá e mata o meu servo. Não. Pelo contrário, Ele cuidou dele momento por momento. E lá no final da sua história, Deus deu em dobro tudo que ele perdeu. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, que está vivendo um momento difícil na sua vida. Deus está no trono e Ele está olhando para você. E se você olhar para Ele nessa noite, é Ele quem vai ajudar você. É Ele quem vai confortar você. Lembra do que eu falei sobre Jó? Ele se levantou. A Bíblia diz que ele não ficou prostrado. E eu quero te convidar nessa noite para você se levantar de onde está, para se aproximar do seu Deus. A Bíblia diz que ele rasgou o manto. Ele rasga o manto em sinal de luto. E você precisa vencer essa angústia, esse luto. Ele rapou o cabelo. Ele diz, Deus, eu estou sem glória. Talvez você esteja aqui assim também. E a Bíblia diz que ele se lançou em terra. Ele se humilhou diante de Deus. E quem sabe você precisa fazer isso nessa noite. E por último, ele levanta a mão e ele adora o seu Deus. E Deus diz, Deus, eu não sou nada. Deus, eu não mereço nada. Deus, eu não posso nada. Mas eu estou nas suas mãos. E aí ele glorifica o nome do Senhor. E eu quero convidar você que nessa noite traz as suas angústias, suas tragédias, suas dúvidas, suas incertezas à casa de Deus. Quem sabe você precisa se aproximar dele agora e dizer, Deus, toma a minha vida. Eu quero colocar a minha vida nas suas mãos. Eu quero que o Senhor cuide de mim. Deus, o meu problema não é maior do que o Senhor. O Senhor é maior. E eu quero colocar a minha confiança em Ti. E eu quero depender do Senhor. E nessa noite, assim como Jó, eu quero Te adorar e dizer, Deus, a minha vida é Tua. Faz a Sua vontade nela. Você deseja isso? Se deseja, eu quero convidar você para erguer a sua mão agora, onde você estiver, e dizer para Deus, Deus, eu coloco a minha vida nas Suas mãos nessa noite. Eu quero fazer a Sua vontade na minha vida nessa hora. Pode erguer a sua mão onde você estiver agora. Tem alguém que quer fazer isso? Deus abençoe você. Tem mais alguém? Pode erguer bem alto a sua mão. Lá na galeria estou vendo vocês. Glória a Deus, aleluia. Mais alguém? Ergue a sua mão onde você estiver agora. Eu quero, eu preciso, eu quero colocar a minha vida. Estou vendo você lá em cima. Glória a Deus. Tem mais alguém? Pode erguer bem alto. Eu preciso, estou vendo você aqui à frente. Mais alguém? Eu preciso colocar a minha vida nas mãos de Deus. Eu não vou ficar mergulhado na derrota, no chão, eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar me massacrando. Eu tenho um Deus, e é Ele quem cuida de mim. E é Ele quem vai estender a mão sobre a minha vida. Você crê nisso? Quem mais? Pode erguer bem alta a sua mão, onde você estiver. Estou vendo você aqui na frente, Deus abençoe. Tem mais alguém? Mais alguém? Eu quero convidar vocês para ficarem em pé. Todos aqueles, toda a igreja, fique em pé agora. Vocês estão na galeria, vocês estão aqui. Se você nessa noite precisa da bênção de Deus para a sua vida, para o seu coração, e quer colocar a sua vida no altar do Senhor, eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui. Vocês estão na galeria, vem aqui. Você que ergueu a sua mão, você que não ergueu, vem aqui agora. E eu queria fazer uma oração aqui junto de você no altar. Vem agora, coloca o seu coração. Nós vamos cantar uma canção, Cobre-me com tuas mãos, bem baixinho. Enquanto você vem e nós vamos estar orando aqui. Sai do seu lugar agora. Você que levantou a sua mão, você que não levantou, vem aqui à frente. Eu quero que a mão de Deus me cubra nessa noite. Pastor, eu preciso colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Faça como essa jovem. Vem também, sai do seu lugar. Pode vir aqui à frente. Diga para Deus, Deus, cuida de mim. Cobre-me. Pode vir. Você que está na galeria, desce. Você que está aqui embaixo. Você precisa do Senhor nessa noite? Você precisa que a mão do Senhor se estenda sobre você?
Então vem, dá o teu passo de fé, vem aqui à frente agora. Agora é o momento de se despir diante de Deus. Agora é o momento de dizer: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, eu não tenho recursos, Senhor, eu não tenho condições, Senhor, eu não tenho forças, mas o Senhor pode cuidar de mim. Você crê assim? Então vem agora, dá o teu passo de fé agora, em nome de Jesus. Você tem que vencer toda dificuldade, mas vem. Você vai vencer a tempestade que está sobre a sua vida. Você vai vencer a calamidade que está na sua casa. Vem, dá o teu passo de fé agora. Pode vir, peça licença aí do seu lugar. Vem agora, dá o teu passo de fé. Cobre-me com as suas mãos. Vamos cantar mais uma vez? Minha alma está. Minha alma está. Isso. Pode vir, sai do seu lugar em nome de Jesus. Dá o teu passo agora. Eu quero segurança, mas eu quero a segurança de Deus na minha vida. Eu não quero segurar nas coisas, eu não quero segurar nos recursos, eu não quero segurar na minha sabedoria. Eu quero me segurar em Deus nessa noite. E é em Cristo que a minha firmeza está. Se o trovão e o mar se levantar, se erguendo bem sobre a tempestade, eu vou triunfar. Você crê nisso? Pode vir. Vem em nome de Jesus. Pode vir. Dá o teu passo de fé agora. Agora é a hora da tua vitória. No nome de Jesus. Descansarei, porque eu sei que o Senhor é Deus. Agora eu quero fazer um convite. Todas as pessoas que têm causas impossíveis aqui, venham aqui à frente agora, porque também nós vamos orar por você. Você tem uma causa impossível, vem aqui à frente agora. Se junte a esses que estão aqui. Causas impossíveis. Você não trará aqui à frente algo que você pode fazer. O que você não pode fazer é o que eu quero que você coloque aqui no altar de Deus. São as causas impossíveis. E nós vamos orar agora para o Deus que nos ouve, que nos cura, que nos vê, que nos abençoa e que nos transforma. Causas impossíveis. Vamos orar? Vamos derramar o nosso coração diante do Senhor agora. Feche os seus olhos. Meu Deus, meu Pai, nós sabemos onde o Senhor está. Nós não temos dúvida de que o Teu trono está nos céus e que o Senhor nos vê em cada momento da nossa vida. Nós não temos dúvida que o Senhor importa conosco. Nós não temos dúvidas de que tudo que acontece está debaixo do Teu domínio, Teu controle. Pai, eu quero orar por esses que vieram aqui à frente, abrindo o seu coração para o Senhor nessa noite e dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão e da Tua misericórdia. Eu quero orar por esses que abrem o coração para o Senhor nessa noite e que dizem: Deus, cuida de mim. Eu não posso cuidar de mim, eu não tenho condições, mas o Senhor pode. Deus, eu oro por esses que, assim como Jó, estão com o rosto no pó, estão dizendo que confiam no Senhor e que mesmo que Satanás trabalhe contra eles, eles continuam dependendo do Senhor. Senhor, eu oro por esses que estão aqui chorando, derramando o seu coração e dizendo para o Senhor: Deus, olha para mim, porque o Senhor vai olhar, eu tenho absoluta certeza. O Senhor não despreza a oração daquele que está contrito no altar. Mas, Senhor, eu quero orar também por aqueles que trazem aqui ao altar nessa noite causas impossíveis. Aquele impossível na área da saúde, aquele impossível na área jurídica, aquele impossível na área do relacionamento, do casamento, aquele impossível na área comercial, aquele impossível na área do emprego, aquele impossível, Senhor, na área da solução de um problema difícil. Ó Deus, tantos impossíveis na nossa vida, mas a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus das coisas impossíveis. Aquilo que é impossível ao homem é possível ao Senhor. E é por isso, Senhor, que eu quero te pedir que o Senhor tome todas as causas impossíveis aqui agora e venha transformá-las, Senhor, em oportunidades de bênção na vida desses Teus servos. Venha transformá-las em oportunidade de testemunho, de vitória na vida delas, como foi na vida de Jó.
Senhor, a sua vida não foi em vão, as suas perdas não foram em vão. O Senhor, através da vida de Jó, abençoou muitos e vai continuar abençoando. E é por isso que eu te peço, continua com a tua mão estendida sobre a vida desse teu povo, curando, restaurando, abençoando e fortalecendo. Que os nossos olhos nunca se desviem do Senhor. Cuida de nós, Senhor. Eu oro, suplico agradecido, em nome de Jesus. Amém.